Fala Guerreiro, Guerra Fute 3 na área. Nesse vídeo nós vamos trazer para você campeonatos estaduais. Vamos falar das partidas que acontecem hoje e também das que aconteceram ontem, sabadão aí. Tivemos grandes jogos, empates importantes e vamos trazer também a tabela aí para você, beleza? Sem mais delongas, vamos trazer aí na tela para você, começando com o que há de melhor nos campeonatos estaduais, Campeonato Paulista na tela aí para você. Já falamos desse jogo aqui da Portuguesa Inter de Limeira, 2-0 para a Portuguesa. Foi na sexta-feira, tá nesse vídeo que vai ficar aqui em cima do card. Mas ontem nós tivemos Mirassol e Noroeste, ficou no empate 1-1. O Bragantino bateu o São Paulo 1-0. O Botafogo de Ribeirão bateu o Veloclube também por 1-0. E hoje nós teremos Ponte Preta e Guarani, Novo Horizontino e Santos, Água Santa e Palmeiras, Corinthians e São Bernardo. A maioria dos jogos ali a partir das 4 da tarde. O jogo mais tarde aí que vai ter é o do Corinthians, às 8h30 da noite. Palmeiras, 6h30, né? Amanhã nós teremos um jogo atrasado pela primeira rodada, né? Lembra que o São Paulo estava na Florida Cup? Então, vai jogar o jogo atrasado dele com a Inter de Limeira. É amanhã, domingão, às 21h30. Vamos então logo direto na tabela, trazendo aí para você como é que tá aí os clubes durante essa rodada, né? Abrimos aqui o jogo do Noroeste, que não vai aparecer a tabela não. Vamos lá em cima então. Grupo do Corinthians, grupo A, né? Corinthians é o líder, Mirassol tem 16, é o vice-líder, está se classificando. E aí nós temos aí na fase de eliminação, Botafogo de Ribeirão e Inter de Limeira. Botafogo tem 7, Inter de Limeira tem 5. Grupo B não é o Santos, né, que está liderando, embora tenha chance de classificação. Tanto o Santos como o Bragantino, que é os dois times grandes aí desse grupo, né, tá aí na fase de eliminação. Quem está liderando aí é Guarani e Portuguesa. Interessante, né? Já no grupo C é o São Paulo que está mandando por enquanto, né? São Paulo ainda tem um jogo atrasado, conforme você viu ali. Então nós temos aí São Paulo com 13, Novo Horizontino com 10. E o Noroeste tem 7, Água Santa, que vai jogar com Palmeiras, tem 4. Palmeiras também não é o líder do seu grupo. São Bernardo tem mais. Continuando aqui o nosso compartilhamento, vamos falar aqui então do grupo do Palmeiras, né? Palmeiras é o vice-líder do seu grupo, tem 12 pontos, ameaçado pela Ponte Preta aí. Velo Clube sem chance, né? Então a disputa aqui da segunda colocação está entre Palmeiras e Ponte Preta. Lembrando que as duas equipes jogam hoje, né? Se o Palmeiras tropeçar para a Água Santa ou a Ponte Preta tropeçar, pode ser aí que o Verdão se coloca aí na segunda colocação. Situação aí do Verdão aí, será que você vai levar o título desse ano? O Corinthians está jogando bem mais, né? Pelo menos eu tô achando, né? Vamos ver então como é que vai ficar. Agora trazendo aí para você Campeonato Carioca, o Flamengo empatou ontem, perdeu a chance aí de encostar no Volta Redonda, né? Ontem nós tivemos o clássico Fluminense e Flamengo, 0-0. Boa Vista e Portuguesa do Rio também ficaram em 2-2. Hoje nós teremos Maricá e Bangu, Botafogo e Madureira, além de Volta Redonda, que é o líder contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também está jogando bem essa temporada, né? Vamos ver aí como é que vai ficar esse jogo. E na segunda-feira, Sampaio Correia e Vasco. Vamos então ver a classificação do Cariocão? Tá aqui um pouco da tabela, né? Mas nós queremos ver a tabela completa. Volta Redonda é o líder. Se o Flamengo tivesse vencido, ele chegaria a 17, assumiria a liderança. Empatou, ficou com 14, né? Volta Redonda joga hoje. Se vencer, pode disparar na frente aí. Já pensou Volta Redonda campeão dessa primeira fase? Por enquanto, o G4 tá assim: Volta Redonda, Flamengo, Vasco e Botafogo, né?
O time grande que tá fora aí do G4 é o Fluminense, né? O Fluminense tá no meio da tabela aí. Tem ainda Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, Maricá, aí sim chega no Fluminense. E depois temos aí Boa Vista, o Bangu, é o lanterna do Cariocão. Vamos agora de Campeonato Mineiro. Tivemos clássico ontem, né? Sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. É hoje, né? Na verdade, o clássico. Não foi ontem, né? Mas ontem nós tivemos Betim e Vila Nova, ficaram no empate em 1-1. Tombense bateu o América Mineiro por 1-0. O Itabirito bateu o Pouso Alegre também por 1-0. Hoje nós teremos Aimorés e Democrata, Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de Uberlândia e Atlético. Esses são os jogos do Campeonato Mineiro, né? Então, a primeira fase está perto de terminar, né? Só falta mais dois jogos aí, mais um essa rodada e a outra, né? Vamos ver como é que tá a classificação aí, quem vai passar para a próxima fase. Lembrando que acaba nos campeonatos estaduais, começam os principais campeonatos pelo país, né? Que é Copa do Brasil, Libertadores e também Sul-Americana. Tá aí então, né? Tombense do grupo A é o líder, o Betim que tropeçou, né? Poderia ter assumido a liderança, chegado em 14 pontos, mas fica aí na segunda colocação. Lembrando que só o primeiro de cada grupo passa, né? Isso significa que o quê? Que o Atlético Mineiro, se não vencer o Cruzeiro, pode ficar de fora aí da classificação, né? Lembrando que só tem duas rodadas. Será se o Atlético Mineiro vai ficar de fora? Quem perdeu a oportunidade também de assumir a liderança aí do seu grupo, o grupo B, foi o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético que joga hoje pode disparar ainda mais. Será se os grandes vão ficar de fora aí da próxima fase? Quem não tá fazendo feio aí é o Cruzeiro, né? O único que tá aí mandando bem, se classificando para as semifinais aí do Campeonato Mineiro, né? Lembrando que quem tá na linha azul aqui, Cruzeiro, Atlético, né? E a Tombense é quem vai passar para a próxima fase, né? Aí você tá pensando, mas aí só tem três, né? Como é que vai fazer a semifinal? Eu acredito que o regulamento seja que o campeão do ano passado entra aqui nas semifinais, né? Então, se for o Atlético Mineiro, mesmo estando aqui, entraria aí nas semifinais. Vamos ver como é que fica então, cena dos próximos capítulos, né? Aqui aparece o Gabigol, já tem 4 gols, né, no Campeonato Mineiro. Por enquanto é o líder aí, né? De gols. Depois o David do Atlético e o Eurica ali do Betim com 3. Gabigol fazendo sucesso aí, né? Pelo menos no Mineirão. Vamos ver quando começar a massa engrossar aí, né? Beleza, guerreiro. Então vamos aqui agora de Campeonato Gaúcho. Gauchão, né? Teremos clássico. Teremos ou tivemos, né? Vamos ver agora. Na tela aí para você, Grêmio Internacional 1-1. Caxias bateu o São Luís por 1-0 e o Brasil de Pelotas empatou com Pelotas em 0-0. Hoje nós teremos Ipiranga e Guarani, Juventude e São José, além de Monson contra o Avenida, né? Esses são os jogos de hoje. Vamos conferir então a tabela aí do Campeonato Gaúcho, né? Tá na tela aí para você, Gauchão. Grêmio é o líder do seu grupo, grupo A. Na sequência tem o Guarani e o São José. O Avenida é o lanterna do grupo. Internacional também é o líder do seu grupo, mas está pressionado ali pelo Caxias, que tem 12, né? Veja que o Grêmio está um pouco mais tranquilo, né, em relação ao Guarani, mas o Internacional não. O Caxias está bem próximo aí, né? Quem está mesmo tranquilo aqui é o grupo do Juventude, né? Juventude aí tem apenas 6 pontos de diferença em relação ao Brasil de Pelotas. Mesma situação do Gauchão, apenas 3 grupos, mas a semifinal é feita por 4, né? Quem vai para a semifinal, eu acredito que ou é o campeão do ano passado, ou é o campeão da Supercopa Gaúcha, né? Um desses aí. Eu não conheço o regulamento, mas tá aí, né? A informação. Geralmente, pelo menos o ano passado foi assim, né? Vamos então ir agora de Paranaense. Tivemos
vitória do Curitiba, né? Com propriedade aí em cima do seu rival. Vou começar de tabela. O Paranaense já é diferentão, né? Já é uma tabela completa. Os 8 primeiros você classifica aí para umas quartas de finais. E o líder é o Operário, ó, quem diria, né? Curitiba venceu ontem, né? Tá aqui na segunda colocação. Aí nós temos Londrina, Atlético Paranaense, Cianorte, Maringá. O Azures que perdeu, né, justamente para o Curitiba, tá na sétima colocação, fechando aí Cascavel, né? Aí nós temos Andraus Brasil, o Paraná e os rebaixados, né, que seria rebaixado, tem Rio Branco e São Joséense. Do rebaixado para a zona de classificação, dá para pegar ainda, né? Vamos ver quantas partidas faltam, vamos trazer os jogos de ontem, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então tá aí, ontem nós tivemos o Andraus, que tá na zona de classificação, né? Próximo ali da zona de classificação, venceu o Cianorte por 1-0, o Operário, que é o líder, bateu o Cascavel 2-0 e o Curitiba bateu fora de casa o Azures por 2-0. Lanterna São Joséense vai pegar o Paraná hoje às 15h30. Lembrando que o Paraná tem chance de classificação ainda lá na tabela, conforme você viu, né? Rio Branco, que é um dos lanternas, vai pegar o Londrina e o Maringá enfrenta o Atlético Paranaense. Quem que você acha que vence aí? Coloque aí nos comentários, né? Bom demais, né? Vamos então aqui de Catarinense, Campeonato Catarinense também. Um bom campeonato para se assistir, né? Tá aí nós tivemos a vitória do Barra contra o Figueirense, o Brusque empatou em 1-1 com o Criciúma e hoje nós temos Chapecoense e Santa Catarina, além de Concórdia e Ercílio Luz. O Avaí pega o Marcílio Dias e o Caravaggio enfrenta o Joinville. Esses jogos são hoje. Amanhã não teremos jogos pelo Campeonato Catarinense. No Baianão, Campeonato Internacional. Vamos voltar aqui, né? Vamos trazer a tabela do Catarinense primeiro. Classificação do Catarinense igual ao Paranaense, tabelona completa, sem grupos, né? Criciúma é o líder com 13, Avaí vice-líder com 12, seguida aí do Figueirense que perdeu, poderia ter assumido a liderança, ficou com 12. Aí nós temos o Santa Catarina com 12, Chapecoense com 10, Brusque com 10 e o Barra ali com 9. Vitória importante do Barra, né? O oitavo é o Concórdia. Então significa que se tiver umas quartas de final, né? Um mata-mata ali depois, os 8 primeiros serão classificados. O Concórdia estaria na zona de classificação. Não tem isso no regulamento. Talvez quem terminar em primeiro é que é o campeão. Então, trazendo aí agora para você o Baianão, sim, Campeonato Internacional Baiano, né? Conforme eu gosto de chamar. Por quê? Porque tem vários times aí com nomes internacionais. Por exemplo, Colo-Colo hoje joga com Bahia, né? Juazeirense joga com o Atlético da Bahia e o Barcelona só na quarta-feira contra a Jacuipense. Ontem nós tivemos o Jequié contra o Jacobina, ficou em 1-1 a partida. Já o Vitória bateu o Porto Esporte Clube, tá vendo? Nome internacional. 2-1 foi o resultado. Vamos então trazer a tabela aí do Campeonato Baiano. Quem é que tá liderando? Muito bem, então. Vitória, né? Com grande chance de se tornar o campeão de novo, se for em pontos corridos, né? Mas vai ter uma semifinalzinha aí, ó. Então, os 4 primeiros se classificam para uma semifinal, os 2 últimos ficam rebaixados, Colo-Colo e Jacobina, por enquanto, está sendo rebaixado, né? Aí nós temos aí no G4, Vitória, Jacuipense, Bahia e Jequié. Esses são os times aí que estariam na semifinal. Voltando ali, falta poucos jogos, né? Falta praticamente aí 2 rodadas para o final, a oitava e a nona, né? Do campeonato aí para chegar aí na fase de mata-mata. Pernambucano, eu acho que não tem, né? Jogos aí pelo Pernambucano. Tem sim, né? Ontem tivemos aí Sport Recife e Maguari, 5-0 para o Sport
Recife, né? Hoje nós teremos Náutica e Afogados, Petrolina e Retrô. Amanhã nós temos Central e Decisão. Vamos de tabela, né? Do Campeonato Pernambucano também. Santa Cruz é o líder, Maguari com 12 é o vice-líder, seguido do Sport Recife, que também tem 12, né? Santa Cruz abriu atrás uma distância boa aí, né? No Campeonato Pernambucano. Aí na sequência nós temos Náutico, Retrô e Central, né? Aí a classificação para as semifinais, os dois primeiros se classificam para a semifinal e depois ali nós temos os quatro, né? Os próximos quatro se classificam aí para umas eliminatórias, para dois passar para a semifinal, né? Então esses quatro vão se enfrentar e passam aí para a semifinal. É um regulamento mais interessante, né? Esse do Pernambucano aí, para quando tem poucos times. Daria para os outros campeonatos colocar, né, no seu portfólio. Vamos então agora de campeonato goiano. Sim, Goianão. Ontem tivemos clássico, né? Goiás e Vila Nova. Esse jogo aí foi no dia 2, foi 1-0 por Goiás, né? Na verdade não foi Goiás e Vila Nova, vai ser Atlético Goianiense e Goiás, né? Goiás e Vila Nova, o Goiás perdeu, né? Então tá aí na tela para você. O Abicate Ouvidoria perdeu para o Vila Nova e a Jataiense bateu o Goiatuba fora de casa por 3-0. E Umas bateu o Goiânia por 3-1. Já hoje teremos Anápolis e Aparecidense, Craque e Goianese, além de Goiás e Atlético Goianiense, o clássico goiano, né? Tá na oitava rodada, né, o campeonato goiano. Vamos ver como é que tá a tabela, quem é o líder, quem tem chance de classificação aí até a reta final. Vila Nova é o líder com 17, o Anápolis tem 14, o Iumas tem 13 e o Goiás só tem 10. Jataiense chega a 10 com a vitória e o Atlético Goianiense tem 10, vai enfrentar o Goiás hoje no clássico. Se vencer, pode chegar a 13, mesmo ponto do Iumas. Já na zona de rebaixamento do Goianão, nós temos aí o Goianésia e o Goiatuba, né? Terminando aí na lanterna do campeonato. Fechando o campeonato tocantinense, tivemos ontem o jogo de Gurupi e Batalhão. O jogo terminou em 1-1, né? Hoje nós teremos Bela Vista e Araguaína, capital de Palmas, contra o Tocantins. Esses são os jogos aí. Aí depois nós teremos ainda um jogo atrasado de Tocantins e Tocantinópolis. Por enquanto, é isso o campeonato tocantinense. Copa do Nordeste nós teremos jogos na terça-feira, assim como o pré-Libertadores também, né? Pré-Libertadores é na terça-feira, jogos bem legais aí pela Copa do Nordeste. Teremos Vitória e Ferroviário, CRB Motoclube, além de Souza e Sport Recife, Altos do Piauí e Fortaleza, Bahia e América do Rio Grande do Norte só joga na quarta, assim como Ceará e Confiança. Tem mais jogos aqui embaixo, né? E esses outros jogos aqui também são na quarta-feira. Pré-Libertadores, também teremos jogos na terça-feira, né? E você vai acompanhar o resumo aqui com o Guerreiro, beleza? Então, fechando o nosso vídeo, tá aí, né? Quem tá na Bahia vai jogar, né? Dia 18, esse jogo aí. Nós teremos antes esses aqui, né? Segundo jogo da primeira rodada, né? Já na segunda rodada nós vamos ter clubes brasileiros aí, o Bahia, deixa eu ver se tem mais, Corinthians, né? Tá aí, né? Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Muito obrigado, Guerreiro, pela sua participação. Mais tarde, nós estaremos futebol internacional, né? Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.